Então, muito obrigado, obrigado a Laura, né, e obrigado a toda a equipe do Espaço Team pelo convite. Eu acho muito importante sempre preservar essas ilhas, né, em que a gente pode perder um pouco de tempo, né, sentar, conversar de forma descontraída e sem muita hierarquia. Eu gosto muito disso até porque isso ajuda muito a refrescar, né? Às vezes a gente dentro de um determinado campo profissional, pela repetição, né, por todas as incumbências, por todas as estruturas que atravancam, né, no presente o campo, a gente acaba ficando um pouco insensível com relação a um monte de coisa que é importante, né? E eu acho que esses momentos, esses espaços, né, que vocês estão oferecendo são muito necessários nesse sentido, né, de nos tirar do ritmo corriqueiro e de uma maneira bem mais aberta e direta e descomplicada, rever as próprias coisas que a gente trabalha diariamente. Eu, pensando na provocação, acabei escrevendo uma coisinha que eu acho que pode servir como ponto de referência até para me ajudar a não me perder. E o que eu escrevi foi o seguinte: a arte contemporânea é, na nossa sociedade globalizada, uma daquelas inúmeras coisas que não existem, mas que nos esforçamos para acreditar que existe. Como a atribuição de valores especulativos impostos a todos os setores da vida social, pelo mercado financeiro e pela estatística, ou a boa intenção dos políticos que administram o bem público, né? A boa intenção desses políticos não existe, nós sempre nos esforçamos em acreditar que existe, né? Assim como qualquer valor, né? Qualquer valor financeiro, monetário, isso vale tanto. Então a gente acredita e paga, né? E na verdade esse valor simplesmente não existe. Basta sair do nosso sistema de trocas e entrar num outro que a gente vê claramente que as culturas, né? As diversas culturas trabalham com modos de trocas bastante diferentes, né? E no momento que a gente vive, o que eu percebo, né, e especificamente no Brasil e em Belo Horizonte, a arte contemporânea acabou sendo inventada, né, como um grande saco onde se coloca muita coisa, né? Então, uma terminologia que rapidamente foi transformada numa etiqueta, num label, né? E que justifica vários discursos, inclusive os falsos discursos políticos, né? É difícil encontrar um só pensador ou teórico dedicado a refletir sobre o fazer artístico que se arrisque em definir categoricamente o que é arte contemporânea. Nesse sentido, eu, né, convirjo totalmente para a opinião e para a fala da Brígida, que também me refrescou em muitas questões. A citação desse autor eu achei muito interessante, né? Tanto do Patrício Guzmán quanto desse autor que trabalha a questão dos excessos, né? Depois até quero uma cola da... O que se percebe numa tentativa de compreensão sobre a prática e o pensamento da arte são aproximações estratégicas, iniciadas pelas bordas, né? Não é raro nesse modo de construção, e principalmente no meio acadêmico, recorrer-se a colégios filosóficos vigentes, onde a estética relacional, o pós-estruturalismo ou o neomarxismo podem aparecer como uma tábua de salvação, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é uma tensão sobre um lugar que sempre aparece no discurso, né, e no discurso especializado, como uma coisa já pré-existente, né? Existe uma naturalização de um lugar que não existe e que tem servido no discurso mais especializado como uma maneira de responder uma pergunta irrespondível, né? Que é uma forma também de esvaziar essa riqueza da experiência, né? Então, quando você parte do pressuposto que a arte contemporânea existe, todos os problemas estão resolvidos, né? E a experiência vira rapidamente informação, né? E justifica políticas como a própria política que tornou possível a existência de um lugar como Inhotim, né? Vocês se referiam a Inhotim como lugar onde se encontra arte contemporânea,
E aqui eu queria tensionar e problematizar. Eu acho que Inhotim é um lugar muito problemático e muito complicado, que a partir da própria formatação, da ideologia que está por trás, no meu entender, oferece muito mais informação do que experiência, né? Eu acho que é um lugar muito interessante de se vivenciar do ponto de vista antropológico, porque, no meu entender, eles passam a quilômetros de distância do que poderia vir a ser, né, questões interessantes e questões densas sobre as práticas artísticas que nós vivenciamos nesse momento em que nós vivemos, né? Então, isso posto, eu gostaria de passar também para uma citação, né, que aí é o vício acadêmico que não nos deixa, né, que é de um cara que eu acho interessante. Eu até gostaria de estar seguindo mais a trajetória dele, que é o Carlo Basualdo. O Carlo Basualdo é um curador, um jovem curador, muito bem sucedido, latino-americano, que em 2002 foi curador da Documenta de Kassel e que em 2003 foi curador da Bienal de Veneza. Então eu extraí do texto que ele escreveu para a Bienal na Bienal de Veneza, ele fez uma curadoria focalizando o assunto favela, né? Dessa curadoria participaram figuras como Hélio de Sica, Cildo Meirelles e Alexandre da Cunha. E aí ele tem um texto muito interessante e eu trouxe uns fragmentos para alimentar a nossa conversa e a nossa reflexão, né? Ele vai trabalhando toda a questão da favela, né, e descaracterizando a favela como um fenômeno específico de algum lugar e ampliando uma reflexão sobre a favela como um fenômeno que acontece planetariamente, mundialmente, com suas características próprias de acordo com cada lugar. E rapidamente ele chega na questão da crise, né? Ele caracteriza a favela como uma geografia específica, definida pela experiência histórica mais recente, que conecta lugares situados nos chamados países em desenvolvimento, e também indivíduos de diferentes nacionalidades e práticas artísticas extremamente diferenciadas. E aí ele localiza a necessidade de se pensar sobre uma crise, sobre a crise, né? Crise, assim como arte contemporânea, é uma coisa que não existe, né? E está o tempo todo na nossa fala, está o tempo todo no nosso discurso, está sempre fundamentando as filiações teóricas que nós, principalmente os acadêmicos, sempre buscamos para legitimar o que nós falamos e o que nós fazemos, né? Mas, então, na medida em que é todo um mundo, né, inventado, todo um mundo falso, do qual também nós não podemos totalmente nos libertar, ele trabalha a questão da crise, né? Então, uma crise que, a despeito de ter sido recentemente multiplicada centrifugamente nas periferias, né, corresponde a um modo centrípeto com a crescente fragilidade do sistema mundial que supera e complica a distinção entre sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento. Então, acho muito interessante várias questões, ele tentando definir, né, o que se entende por crise hoje e o que está sendo discutido como crise, né? De uma multiplicação, essa multiplicação, é claro, está muito fundamentada em todo o desenvolvimento tecnológico, a questão da informática que a Brisa já trabalhou e já contextualizou tão bem, uma multiplicação centrífuga a partir de uma situação nuclear centrípeta. Então, existe uma forte tensão que concentra, e essa concentração extrema, ela gera a multiplicação dessa crise para todos os lados, né? A crescente fragilidade do sistema mundial, e isso a gente vive diariamente, né? Essa fragilidade do ponto de vista da própria falsidade do sistema financeiro e da especulação. A crise de 2008 está aí, que não nos deixa mentir, né? Fragilidade do ponto de vista da segurança, nós temos a primavera árabe, temos a Síria, né? Temos organismos internacionais que deveriam, em princípio, cuidar da justiça e da segurança mundial, né, dos direitos humanos, e que ficam completamente alienadas e reféns de situações como, por exemplo, da Síria, né, porque
nesse momento específico político e econômico, a Rússia e a China apoiam a Síria. E aí, então, todo o sistema de dominação do mundo fica na saia justa, porque a China, a Rússia, e o pau quebra lá e o povo vai sendo morto, chacinas, genocídios, né? Então, é uma situação de crescente fragilidade do sistema mundial, sistema econômico, sistema político, né? Que supera e complica a distinção entre sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento, né? É a grande piada do Brasil hoje, internacionalmente, está sendo lido como sexta potência mundial, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para fora do Brasil, para a Europa, o brasileiro, está sendo recebido hoje como o novo rico, né? Como se isso, na verdade, existisse internamente. Então, existe uma disparidade entre a realidade interna que nós vivemos enquanto brasileiros, né, assumindo essa pecha, né, essa pecha de países já desenvolvidos, e toda uma imagem, toda uma visibilidade artificialmente construída, que é a partir dessa imagem que franceses, ingleses, alemães, norte-americanos estão nos vendo. Isso é muito cruel e especificamente perverso para quem trabalha com produção cultural e com arte, né? Num país como o Brasil, num estado como Minas Gerais e numa cidade como Belo Horizonte. Porque eu, por acaso, sou um desses gestores, digamos assim, né? A palavra é um pouco estranha, mas acaba sendo isso mesmo, de cultura na cidade. Tenho conexões de apoio em outros países, e o que acaba acontecendo é que, como eu fiquei rico, os países já não querem mais apoiar os meus eventos, né? Agora, do mesmo modo, como eu fico cada vez mais miserável internamente como brasileiro, eu também não consigo mais captar recursos nem na lei municipal, nem na lei estadual, nem na lei federal, porque eu tenho concorrentes na lei estadual, por exemplo, como o Inhotim, né? Ou como a própria Fundação Clóvis Salgado, que, juntamente com apoios da OI e da TIM, né, concorrem publicamente nas leis de incentivo à cultura, né? Então, vejam como a mentira, né, que a gente detecta primeiro com relação à existência de uma arte contemporânea, ela é definidora de todas as questões que nós vivemos, de todas as estruturas que nós vivemos e de todos os dispositivos que nos submetem, né, e que nos privam, inclusive, de sermos um pouco mais felizes, né? Então, é dessa crise, dessa crescente fragilidade do sistema mundial de que ele está falando, e que complica, né, que supera e complica a distinção entre sociedades desenvolvidas e não desenvolvidas. Então, a gente já perde a noção do que é desenvolvido e do que não é desenvolvido. Então, nós estamos numa situação amargamente subdesenvolvida ainda, né, porque o fato dos superávites, das balanças comerciais, dos PIBs e das pesquisas de estatística quantitativas não nos garantem melhor qualidade de vida, isso é muito claro, né? Existe nitidamente um aumento de um poder de consumo, mas isso, para a sociedade brasileira, pelo menos para mim, se vocês discordarem, vamos discutir. Para mim, isso não tem se revertido em qualidade, né? Até muito antes, pelo contrário. Até porque essa sociedade mal educada para a aquisição de poder aquisitivo adquire e consome coisas terríveis, né? Autodestrutivas, né? Como a própria novela, né? Ultimamente, né, o que se percebe são complexas dinâmicas globais. A geografia da crise não conhece fronteiras, mas constitui num espaço internacional, se constitui num espaço internacional, no qual instâncias geográficas específicas são estabelecidas somente com a intenção de ser dominadas, né? Então, todo o rastreamento, todos os dispositivos que vão criando essa mentira, né, de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, de demarcações geográficas, né, ele serve apenas para manipular no sentido de dominar. Então, esse núcleo centrípeto, né, gerando, espalhando e multiplicando essa situação de crise,
num momento de fragilidade do próprio sistema mundial, né, e com o intuito de dominar. Então, é exatamente essa disparidade, né, que um brasileiro um pouquinho mais lúcido encontra quando viaja. É um susto, é quase que um trauma, porque alemães, franceses nos dão notícia de um país onde a gente vive de uma forma que é tão completamente distinta daquela que a gente vive no nosso país, que muitas vezes isso impossibilita até o próprio diálogo e a própria conversa. É muito chocante ouvir hoje o que um francês e o que um alemão está enxergando do Brasil, o que ele pensa que o Brasil é, né? E muito perverso, né? Porque os principais problemas da nossa sociedade minimamente não foram nem tangenciados, né? Existe uma série de estratégias federais, estaduais e municipais que, ao invés de enfrentar e encarar o problema, criam uma espécie de maquiagem, né? Essa maquiagem é vendida como realidade concretizada no exterior, e quando nós saímos para fora, nós nos damos de cara com um Brasil que ninguém nos apresentou até agora, né? E somos tratados a partir dessa invenção, né? Somos localizados, somos posicionados socialmente, numa França, numa Alemanha, numa Inglaterra, a partir dessa imagem falsa que esses sistemas, né, de poder têm inventado, né? Então, nesse contexto específico, nenhuma reflexão na condição de crise social, política e econômica deve tornar-se a história de seus efeitos no campo da arte, e particularmente de seu significado, se for entendida através da produção cultural. Então, ele está chamando a atenção, né, que essa situação ela não pode servir como ponto de partida nem para se produzir, nem para se definir o que seja arte. E isso não é experiência que sirva como experiência para constituir uma experiência estética, né? Não é aí que quem está preocupado em produzir arte e pensar arte deve buscar a matéria-prima para fazer uma reflexão mais interessante, mais lúcida, né? Não se trata de mostrar a crise social, política e econômica. Ou seja, no campo da arte, não se trata de mostrar crise social, política e econômica. Ela própria, nem como um resultado de uma série de causas comensuráveis, mas, no campo da arte, se trata de analisar a arte produzida em certos contextos, e isso não pode permitir, quer dizer, analisar a arte produzida em certos contextos não pode permitir ser interpelada, né? Então, quer dizer, não só essa crise, né, e o que essa crise produz como ficção pode servir como matéria-prima da arte, como analisar o próprio fazer artístico e o próprio pensar artístico não pode ser interpelado por nenhuma dessas urgências e por nenhum desses discursos ideologicamente criados. Usando o termo crise, pode-se explorar uma situação caracterizada pela imprevisibilidade, né, em um contexto marcado pela fragilidade do entorno institucional e pela extrema fluidez de todos os tipos de relações sociais, né? É isso que ele entende por crise, né? Então, a imprevisibilidade é um contexto marcado pela fragilidade dos entornos institucionais. Então, nenhuma instituição garante nenhuma segurança e nenhuma fixidez, né? Apesar de todas as instituições inventarem as suas próprias imagens como se fossem garantidoras dessa segurança, né? E isso, enfim, produz uma extrema fluidez de todos os tipos de relações sociais. Ou seja, as hierarquias que nos fazem acreditar que existem, não existem, né? E as trocas se dão num confronto direto entre as pessoas nos contextos sociais em que elas vivem. Uma crise implica na desordenada e simultânea aceleração de todas as coordenadas temporais. Aí eu estou gostando muito porque toca nas questões sobre o tempo que você já falou, né? Então, desordenada e simultânea aceleração de todas as coordenadas temporais. Momento em que tempos subjetivos estão completa e fatalmente determinados pelo tempo histórico.
e a história abre para as mais diversas formas de subjetivação, enquanto os próprios sujeitos parecem se submeter a uma lógica que tragicamente os transcendem. Então, o que ele está colocando, ele não é apontar uma direção do bem e uma direção do mal. Ele está querendo mesmo botar a mão nessa enorme complexidade, né? Então, se por um lado a crise ela determina a instauração de dispositivos oportunistas, por outro ela garante uma total fluidez, e nessa fluidez, nessa imprevisibilidade, existem possibilidades, né, de se inventar o novo, né? Então é isso que ele está dizendo, de certa forma, aqui. Momentos em que tempos subjetivos estão completa e fatalmente determinados pelo tempo histórico, né? Nós não podemos fugir, nós não podemos pedir para parar e descer do bonde, né? O bonde está seguindo e os poderosos estão construindo essa história e estão nos submetendo a essa narrativa, né? Que nós vivemos na carne, né? Vivemos diariamente no nosso cotidiano. E a história abre para as mais diversas formas de subjetivação. Então, essa é a dimensão da fluidez, né? Enquanto os próprios sujeitos parecem se submeter a uma lógica que tragicamente os transcende, né? A lógica o quê? A lógica da segurança, né? A lógica do êxito profissional, da segurança tanto financeira como da produtividade. É nessa situação de dupla captura que hábitos se dissolvem diante de um futuro desconhecido, que transforma-se em opressivo presente, né, em toda ação e decisão individual, quando o ato estético emerge como um gesto de afirmação pelo indivíduo e pela comunidade, um gesto de resistência que é, ao mesmo tempo, afirmativo e crítico. Então, aí no meio de toda essa confusão, toda essa complexidade, ele localiza o ato estético. E eu gostei muito da maneira como ele define o ato estético, né? O ato estético emerge, né, dentro dessa fluidez, dentro dessa imprevisibilidade, como um gesto de afirmação pelo indivíduo e ou pela comunidade, né? Um gesto de resistência, né? E não de ser cooptado, e não de ser homogeneizado, né? Então, para isso é preciso você manter um nível de lucidez, né, um nível de saúde mental assim absurdo, né? Porque todos os excessos da informação, o excesso da opinião, a falta de tempo e o excesso do trabalho estão sempre tentando nos impedir de manter essa lucidez viva, essa lucidez ativa, né? Então, para ele existe uma prioridade: reconhecer essa paradoxal relação entre o ato estético e a crise, né? Que acaba por transformar esse diálogo em uma instância privilegiada da produção de autonomia. O resultado é a compreensão do ato estético como um momento de afirmação da autonomia do sujeito em suas relações com o mundo possível, além da crise, mas passando por ela, né? Então, quer dizer, nós não podemos nos eximir dessa crise nos atinge, nós somos passageiros dessa crise, nós somos personagens coadjuvantes dessa crise, mas ele reconhece que no ato estético existe a possibilidade de sermos críticos, de construirmos uma autonomia subjetiva, de construirmos uma autonomia comunitária, né, através das relações que nós estabelecemos, né, nos nossos meios sociais. E com isso, né, a criação desse lugar reflexivo e crítico nos faz nos reconhecermos como sobreviventes da crise, mas indo para além dela, né? Eu acho isso muito bacana. Então, empodera o ato estético, né, como algo que pode nos levar para além daquilo que querem simplesmente deixar que nós percebamos, né? Que fura as várias cortinas de fumaça dos dispositivos dos discursos políticos, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, está dando para vocês acompanharem por que eu trouxe esse fragmento do texto dele, né? É um texto meio cabeção, mas na medida do possível eu estou me esforçando para tentar esmiuçar ele, e daí, quem sabe, a gente pode
trabalhar, né, questões para uma discussão. Então, nesses espaços de negociação, eu acho isso muito interessante, ele associar o ato estético, ou reconhecer o ato estético como um ato fundante de um espaço de negociação, Existem possibilidades de se traçar caminhos nos quais uma relação entre arte e sociedade, que não é constrangida pelas exigências instrumentais, possa desdobrar-se, né? Então, nesse processo de negociação, né, reconhecendo o ato estético com esse empoderamento, é possível se traçar caminhos nessa relação entre arte e sociedade, sem nenhum constrangimento por nenhuma exigência instrumental, né? Eu acho em Inhotim um exemplo claro de uma manifestação artística constrangida e formatada por exigências instrumentais, né? Eu acho que é uma materialização assim monumental de tudo o que não significa você resguardar a subjetividade, você preservar esses espaços de negociação, né? Ali tudo está pronto, né? Ali está tudo emoldurado. E o que eu acho bastante inteligente, né, e competente em Inhotim é que a estrutura de Inhotim nos oferece, inclusive, a possibilidade de achar que nós estamos vivendo uma experiência, né? Quando, na verdade, o enquadramento, né, que Inhotim propõe para a arte contemporânea é um enquadramento tão poderoso que, no meu entender, ele afasta, né, o observador dessa possibilidade de experiência. É quase como se a proposta de Inhotim fosse reconduzir a arte contemporânea para a moldura dourada, né, que foi um elemento altamente combatido no processo de passagem histórica do academicismo para o modernismo, né? A moldura em si passou a ser um elemento semiótico, a ser considerado como parte intrínseca da mensagem, e houve toda uma problematização da moldura ao longo do século XX, e no início do século XXI nós vemos uma instituição que se propõe a veicular a arte contemporânea, simplesmente reenquadrando, né, a experiência na forma de informação numa moldura dourada. Essa é a metáfora que até aqui eu consegui criar nas experiências que eu tenho tido com Inhotim, né? Esse tipo de ato estético não precisa da instituição da arte para se expressar, mas também não a exclui, né? A instituição ela é interessante, mas não é a instituição que vai dizer o que é arte e o que não é arte, não é a instituição que vai garantir a possibilidade da experiência do ato estético, segundo o que ele está falando aqui, né? Não se pode questionar os efeitos que esse tipo de ato estético exerce sobre os modos convencionais de se considerar arte. Prática artística autoconsciente, produzida antes da evidência da crise, né? E aí ele volta à exposição falando um pouco do viés conceitual que ele desenvolveu para criar a curadoria, né, em Veneza. Essa exposição é uma tentativa de identificar as questões que a crise pode colocar ao objeto artístico e à instituição da arte, né? The Structure of the Survival, a estrutura do sobrevivente, que é como ele chama a curadoria dele, foi gerada pela relação entre arte e crise, os modos como a arte reflete sobre si mesma em situações críticas, mas também pelas inflexões às quais ela própria se sujeita enquanto tenta considerar o fenômeno da crise e as inflexões às quais a categoria institucionalizada da arte está consequentemente submetida. Então, essa aqui é um chamado de atenção, é um alarme, né? Porque no momento de crise, né, que é em si uma invenção, as instituições detentoras do poder, né, e da ordem, né, os grandes protetores da lei e da justiça, como o Capitão América, o Batman e o Super-Homem, né, imediatamente fazem questão de cercear esse espaço imprevisível, fluido, né, como se esse espaço tivesse que obrigatoriamente ser submetido aos processos de institucionalização e legalização,
né? E isso passado como verdade absoluta, como aquela verdade que vai te garantir a felicidade, como aquela verdade que vai te garantir o conforto, o êxito e a segurança, determina exatamente um afastamento total, absoluto dessa possibilidade de experiência, dessa possibilidade fluida de negociação, né? E de empoderamento do próprio ato estético. E aí eu fico por aqui, né? Porque aí o texto segue de uma maneira muito interessante, e ele fala assim: uma exposição é, antes de nada, uma coleção expandida no tempo. Essa definição eu achei bonita também, né? Uma exposição é, antes de mais nada, uma coleção expandida no tempo, das impressões e reflexões derivando de sua experiência. Suas características fundamentais são, precisamente, sucessão temporal e contraste espacial. No entanto, o todo não pode ameaçar a lógica dos trabalhos individuais, nem sua habilidade para impressionar o público, estabelecendo uma relação íntima com o observador. De todo modo, o completo itinerário da exposição deveria produzir uma sensação de conjunto, de possíveis associações ou agrupamentos não acidentais. E é o que você fala, né, Brígida? A importância da prática artística não entregar tudo pronto e de oferecer essa oportunidade privilegiada para a experiência, né, da livre associação, né, reconduzindo o observador ao seu potencial sensorial, sensível, né, e reconduzindo o observador ao seu potencial político de negociar, né, e de inaugurar, de reinaugurar sentidos a partir da experiência, né. Ela deveria ser igualmente capaz de exercer seu efeito pregnante sobre o observador. Está na hora de eu calar a boca. Na base das suas implicações possíveis e pelo caminho no qual ela integra e é integrada na lógica dos trabalhos individuais. E assim por diante, né? Ele falou de uma exposição individual, depois ele fala de uma exposição coletiva, mas eu fico por aqui porque eu acho que já tem referência demais para a gente começar a conversar, né? Muito obrigada à Brígida e ao Marcos, pela fala instigante, provocativa, prazerosa perder tempo. É muito bom perder tempo com você aqui. Agora a gente convida o público, as pessoas que quiserem fazer alguma questão. Eu peço para quem quiser falar que se identifique antes de fazer a pergunta. Gente, bom dia. Meu nome é Leonardo, sou também professor lá na Escola de Belas Artes da UFMG. Queria agradecer muito a fala de vocês, realmente me deu muito boas ideias para minhas aulas. Assim, eu não, acho que a experiência de ser professor numa escola de arte é um pouco essa coisa de fazer parte desse sistema, né? E assim, né, aí a única pergunta que eu me faço agora, né, vendo, né, as diferenças de posturas de vocês e tal, é voltar àquela velha pergunta leninista, né, o que fazer? Né, porque a gente sabe que a ideia central do Lenin era que não adiantava querer mudar o sistema de dentro, né? A gente está vendo aí o caso do PT, que é isso, né? Tentaram julgar o jogo como ele era e agora estão sendo punidos por isso, né? Então, assim, quer dizer, eu não acho que vocês devem dar alguma resposta, uma solução, mas, por exemplo, o que seria um espaço onde a arte poderia fluir sem essas molduras, não sei, talvez uma coisa assim, né? Para começar, sei lá. Mais alguma questão? Meu nome é Bernardo e eu vou nessa mesma linha que foi questionada. Que seria como alternativa para que não fosse essas molduras? Porque a impressão que eu tenho
e aí indo lá, um pouco para o lado do mercado, né, é que a arte, digamos, clássica, moderna, ela parece ter uma lógica, ou porque o artista já morreu, ou porque durante muito tempo algumas obras fazem sucesso e outras não, que dão uma... parece que a lógica do mercado é mais visível, do produto, né? E ao passo que a arte contemporânea dá sempre aquela sensação que é muita especulação. É um pouco como, sei lá, uma ação da Google que a gente não entende. É diferente do preço de um produto, um prédio ou um carro, e essas coisas modernas que a gente não sabe o que agregam valor. Então, dá sempre a impressão que o mise-en-scène, né, a instituição, a moldura, ela é indispensável para esse produto, para esse mercado, né? E aí, nesse sentido, parece que a arte contemporânea está mais vulnerável, né? Até porque ela está criando, está saindo das molduras tradicionais, das instituições tradicionais, então estaria sempre mais vulnerável a essa especulação, a esse... né? Então, eu fiquei instigado também com essa questão do Inhotim. O que seria alternativo a isso? As bienais também não fazem a mesma coisa? Tudo bem que é menos dourado, mas assim, a eleição dos especialistas, do que deve ser apreciado ou não pelo público, se isso não faz parte desse negócio. Mais alguma pergunta? Então, essa dupla já dá o que falar, né? De questões. Nossa, com certeza. Vai lá, Rio. Bom, não pensem vocês que eu tenho nenhum mapa ou nenhum GPS, né, que possa ajudar nesse sentido, não, né? Eu sou passageiro junto com vocês, né? Estou sentado na poltrona ao lado, vivendo todos esses tipos de turbulência, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, né, de todas as experiências agradáveis e todas as experiências desagradáveis que eu tenho vivido como profissional da imagem, é de que uma das pontas desse fio que pode nos ajudar a caminhar no meio desse labirinto escuro, né, e sombrio, é não perder a ternura, né? Porque se existe alguma coisa que hoje está falindo, né, e que nos provoca muita dor, essa coisa que está sendo atacada, ela não está falindo, né, mas está sendo muito atacada no sentido de ser conduzida à falência, né? Essa coisa é o humano. O humano na sua dimensão mais imediata, né? Enquanto ser vivente, de carne e osso, né? Que possui estruturas e que super frágeis, delicadas, sensíveis e ao mesmo tempo resistentes, que estabelecem todas essas relações de fluxos e de refluxos entre o dentro, o fora, o alto, o baixo, etc. e tal. Então, na verdade, né, esses tipos de sistema, né, que vão sendo criados e vão sendo complexizados, né, e vão sendo instrumentalizados com mais tecnologia, acabam nos afastando dos focos que, por ser os focos mais simples, são os focos que nos oferecem as melhores possibilidades de solução, né? Então, a gente discute um monte de coisa, né? Mas a gente se esquece, na maioria das vezes, preocupado inclusive em fazer citações, né? Em estabelecer competências nos diálogos, a gente se esquece daquilo que está colado na gente, que está ao alcance da mão, do braço, que é a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa necessidade de afeto, né? Mas sem perder a ternura, né? Então, a questão da ternura, do afeto, eu acho que é fundamental. Eu acho que a ternura e o afeto são antídotos poderosíssimos contra esse sistema dos excessos, né? Porque nós estamos num momento em que, porque todas as ideologias faliram, porque nenhuma instituição é mais confiável, né? Foi devolvido a nós a responsabilidade
de nos inventarmos. Né? É uma responsabilidade enorme, imensa. Né? Mas, ao mesmo tempo que é altamente desafiante e que não nos deixa ficar parados em nenhum lugar cômodo, eu acho que é uma conquista fabulosa e necessária para o ser humano. Né? Nós, evidentemente, não podemos detonar tudo, né? E acabar com todas as instituições, com toda a lógica, com toda a caretice, até porque elas nos servem de referência, né? Porque senão nós nos perdemos. Né? Nós somos seres plantados com as plantas dos pés sobre a terra. Então, nós precisamos de uma mínima fixidez até para constituirmos a nossa autoconsciência enquanto seres. Né? Precisamos da diferença. Né? O que nós não podemos é permitir que todos esses dispositivos, todas essas instituições, através de todos esses métodos altamente invasivos e operativos, não podemos permitir que nada disso nos afaste de nós mesmos. Não sei se eu estou chovendo no molhado, não sei se estou falando de coisas óbvias, né? Mas eu vejo, né, nessa sociedade que a gente vive, como nós temos sido cada vez mais intermediados por mídias, né? O que eu vejo é que nós estamos cada vez mais perdendo a capacidade de nos enxergarmos enquanto nós realmente somos. Né? Eu nos vejo preocupados em todo tipo de competitividade, né? Completamente iludidos com os níveis de ilusão os mais loucos possíveis, né? A Universidade Federal é uma máquina de fazer loucos, né? Que está sempre nos submetendo a métodos quantitativos, numerológicos, né? E, de uma forma perversa, sempre atrelando os nossos salários a essas avaliações, né? E, às vezes eu fico muito assustado com a monstruosidade que vai sendo institucionalizada através da hierarquia clerical que a Universidade Federal Brasileira resolveu assumir como ponto de partida para a avaliação da produção. Né? Então, é uma guerra de foice muito cruel, muito pesada. Né? Todo mundo discute tudo. Agora, pensa na ternura. Pensa num processo de intercâmbio de ternura nos encontros entre os colegas, nos corredores da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Vira assim uma viagem lisérgica, né? A ternura. Né? Alguém se preocupa em criar um intercâmbio de ternura entre os departamentos, a relação dos professores com o diretor, os reitores e pró-reitores, né? Onde está a dimensão da ternura? Né? Eu acho o básico, eu acho muito fundamental, e até para nós somos responsáveis pela educação, né, de pessoas, que eu acho uma coisa terrivelmente complexa, né, e de uma alta responsabilidade, que a gente insista em tentar reconduzir as pessoas a elas mesmas. Né? Porque, a partir daí, se você preserva um mínimo de qualidade afetiva, você, sim, você potencializa, você mobiliza a sua capacidade sensorial, que é fundamental no processo de absorção do que você vive e do que está em torno de você, para você poder, com isso, constituir conhecimento, para você alimentar a sua imaginação e para você manter vivo o seu próprio corpo. Né? Então, eu acho que no campo da arte, uma referência fundamental, né, para entrar nesse labirinto seria voltar a considerar as coisas mais simples que estão coladas em nós, que estão ao alcance da nossa mão. Né? E que falam do humano, né? Que falam de um constante processo de reinvenção do humano. Porque você tendo isso, o resto, se você vai trabalhar com software, se você trabalhar a instalação, se você vai trabalhar tecnologia, ou se você vai trabalhar a relação da arte com a tradição do tricô da vovó, com receita de bolo, com alta... Enfim, isso é o secundário, né? Isso não é, no meu entender, isso não é a finalidade em si. Isso é um meio que vai te permitir
vivenciar cada vez mais essa complexidade da própria ternura, essa complexidade do humano, da instabilidade, da imprevisibilidade, da dimensão mortal, né? Da dimensão doentia e, ao mesmo tempo, luminosa, que é instaurada pela presença de qualquer ser humano, né? Então, eu tento muito me pautar por isso, né? Com todas as perdas e danos que eu sofro num processo de convivência com instituições como uma universidade federal pública brasileira, né? No momento contemporâneo. Nem sempre sou vencedor, não, mas eu resisto como um ativista muito silencioso e íntimo, né? E tento a cada rebordosa tentar voltar para esse lugar mais próximo de mim mesmo, né? E percebo que os artistas contemporâneos que mais me mobilizam, que mais me emocionam, estão muito interessados em recuperar o tempo todo esse lugar, né? Da ternura, do mais próximo, do que está colado em você, do que você carrega e do que ninguém vai conseguir te tirar. Nenhuma crise econômica vai conseguir te tirar todo o tesouro e todo o valor que você agrega ao longo da tua trajetória existencial, né? Esse é que eu acho que é o tesouro, né? A gruta de Alibaba, para onde você tem que voltar quando você sofre um bombardeio